Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Que alegria estarmos aqui para esses dias de festa, para esses dias de celebração. Como é bom nós vermos que o nosso Senhor, Ele está fazendo aquilo que Ele prometeu que faria. Mesmo com as nossas limitações, mesmo com as nossas dificuldades. Como é bom servirmos a um Deus que acrescenta a nós, mesmo nos conhecendo. Mesmo sabendo quem nós somos, Ele insiste em contar conosco, como diz o apóstolo Paulo, para que fique evidente que o valor do vaso está naquilo que tem dentro dele e não no vaso em si. Glória a Deus por isso. Queridos, eu quero, sem delongas, aproveitar essa ocasião para compartilhar com vocês uma palavra que tem queimado no meu coração sobre esses últimos dias, pensando sobre a igreja. E eu estava em uma viagem orando a Deus um dia próximo, perguntando ao Senhor sobre o que compartilhar com vocês. E o Senhor trouxe essa palavra muito forte ao meu coração. Então, para que a gente possa aproveitar a ocasião dessa inauguração, eu queria refletir um pouquinho com vocês a partir de Atos, no capítulo de número 4. Atos, capítulo de número 4. Nós vamos ler os versos 32 em diante. Eu queria que você me desse um pouco da sua atenção, que nós pudéssemos silenciar as nossas almas aqui agora, para ouvir a palavra de Deus, não só com a mente, mas para que ela penetrasse no nosso espírito, no nosso mais profundo. Diz assim: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos, e então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Para aqueles que caminham conosco dentro da nossa plataforma ministerial, devem estar familiarizados com esse texto, porque este texto para nós é um texto constitucional do nosso ser igreja, juntamente com Atos capítulo 2. Nas nossas reflexões, os nossos ensinos, nós falamos muito recorrentemente sobre Atos capítulo 2, verso 42 ao 47, e Atos capítulo 4, verso 32 ao 35, e acrescentando o 36 em diante também. Esses textos são parte da nossa Bíblia, se eu posso dizer assim.
Mas há uma particularidade aqui no capítulo 4, muito importante, que dá a ela uma intencionalidade quando nós queremos pensar a igreja. E um dia de uma festa como essa, não tem nada melhor para a gente fazer do que a gente pensar a igreja. Não significa que isso será agradável. Mas significa que é necessário. Porque em um dia de uma celebração, de uma ampliação da estrutura, a gente sempre tem a tendência a acreditar que nós estamos crescendo na estrutura necessariamente porque estamos fazendo aquilo que Deus quer. Mas, para a nossa tristeza, infelizmente, nem sempre ao crescer por fora, significa que nós crescemos por dentro. Crescimento exterior pode ser gigantismo. Crescimento disfuncional pode ser câncer. Pode ser anabolizante. Podem ser recursos ergogênicos, que só serão sustentados a longo prazo, com a manutenção utilizada dos próprios recursos sintéticos que nós lançamos mão. Então, em ocasiões em que nós estamos fazendo uma festa e pedindo claramente, Senhor, cuida para que isso não distorça quem o Senhor nos chamou para ser por dentro. Então há um sentimento de temor no nosso coração para esses dias aqui, lembrando a Deus e lembrando-nos uns aos outros de que Ele nos deu uma essência como igreja, que Ele nos deu uma identidade como igreja, e ela não está dependente, circunscrita, nem mesmo potencializada ou não, pela estrutura de prédio ou qualquer outra estrutura externa que nós admitimos. O que Deus nos chamou, pastor Edu, presbitério dessa casa, para ser como igreja, nada tem a ver com o tamanho da estrutura que a gente ocupa. Nada tem a ver. Então, se estamos crendo, irmãos, que de alguma forma Deus está nos fazendo crescer por dentro, e isso exige uma estrutura diferente da que tínhamos para o lado de fora, celebramos isso por causa sempre do que queremos estar acontecendo dentro de nós. Esse é o motivo da nossa celebração. Mas sempre com um pezinho atrás, pensando, estamos mesmo nos tornando quem Deus nos chamou para ser aqui, na nossa vida como irmãos? E por isso, irmãos, creio que o Espírito Santo colocou em meu coração com muita força esse texto. E eu quero ler mais uma vez o primeiro verso, o início desse texto que determina o padrão da reflexão proposta por Lucas aqui, quando ele diz: da multidão dos que creram, era o coração e a alma. É sobre isso aqui, que nós temos que nos medir, nos avaliar. Não é sobre isso aqui. Nós temos que aferir, irmãos, o peso e a veracidade da nossa espiritualidade é de acordo com a uma só alma e um só coração. E não se os números que nós estamos alcançando, eles vão projetar status social, religioso, econômico para a nossa instituição.
Abro parêntese. E quem se importa com a nossa instituição? Se a nossa edificação é baseada naquilo que pode ser medido, aferido por números, significa que nós estamos buscando a glória dos homens. Mas nós estamos buscando a glória de Deus. Você consegue entender isso? Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. A espiritualidade do Evangelho está encarnada aqui nesse texto, que na verdade é um testemunho posterior à vida que aquela primeira comunidade, que deu origem a todas as outras igrejas do mundo, tinha. Esse é um testemunho de homens e mulheres que viveram ali e que tiveram as suas vidas afetadas. E tão cirúrgico, tão essencial, eu poderia usar tantas palavras para explicar isso, mas sem querer ser redundante, tão poderoso quanto as primeiras palavras dos evangelhos, dos evangelistas que descreveram a vida e o ministério de Jesus, é quando Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, continua escrevendo um evangelho, mas agora que está relatando a vida e o ministério do Espírito Santo na igreja que foi constituída por Jesus, através daqueles que creram nele. Não dá para tirar Jesus, o peso, a sua importância exclusiva, única, imensurável, inalcançável. Mas chega bem pertinho, bem na beira, encontrar um tipo de igreja que vivia desse jeito. Porque só alguém que creu no Evangelho, experimentou da nova natureza em Cristo e do poder do Espírito, pode mergulhar numa vida tão radical em seguir a Jesus e a sua vontade, como aquela igreja foi certificada pelo próprio Deus. O que mais me impressiona na igreja primitiva, apostólica, que começa em Jerusalém, Edu, não é no capítulo 2, 3.000 pessoas serem acrescentadas em uma pregação. O que mais me impressiona naquela igreja é dizer, da multidão dos que creram, havia uma só alma e um só coração. Principalmente nos dias em que estamos vivendo, que o padrão da nossa sociedade determina que o valor do ser humano está intrinsecamente ligado pelo seu individualismo e pela sua meritocracia, que faz com que ele funcione como um perseguidor de metas, resultados, que satisfaz as suas ambições egocêntricas. É uma barreira que só o Evangelho verdadeiro pode nos fazer transpor para alcançar um tipo de igreja onde as pessoas têm uma só alma e um só coração. Deveríamos fazer festas, não só quando mudamos de prédio, mas quando percebemos na comunhão que você deixou de ser mais você sozinho e se tornou mais nós, comigo, com seus irmãos. Porque se estamos olhando para medir a igreja em Atos capítulo 4, não medimos ela pelo comprimento do prédio, pela largura do prédio, pelas cores das paredes, mas por quanto cada um de nós entrelaçou-se mais na sua vida com o outro.
Pastor Josa, há alguns anos participando de reuniões com pastores. E os pastores, quando a gente não conhece um pastor, e normalmente a gente é apresentado a um pastor, a primeira pergunta que se faz, porque quem nos apresenta já diz o nosso nome, é de onde mesmo você é? Aí você diz a cidade, qual é a sua igreja? Como se tivéssemos igreja. E a gente diz o nome da congregação, a identidade da nossa congregação. E a segunda pergunta inevitável é: quantos membros tem na sua igreja? Meu Deus, que doença que nós aceitamos para ser igreja foi essa? A terceira pergunta, quando a pessoa é um pouquinho mais audaciosa e corajosa, é: quanto mais ou menos é a entrada lá na sua igreja? Eu já respondi essa pergunta várias vezes na caminhada. Então, como sabe se a igreja é boa ou se ela é ruim? Pela quantidade de membros. Mas hoje, isso já não é o fator número 1, porque pode ter poucos membros. Se a arrecadação for alta, mesmo com poucos membros, a gente acha, essa é uma boa igreja. Eu tenho ouvido falar, andando por aí, ouvindo pastores, alguns frustrados, feridos, Gabriel, de pastores que em estruturas de lideranças e onde decisões são tomadas sobre ministério, em que se conversa sobre determinada congregação para chamar um pastor para pastoreá-la, falando assim, essa é uma igreja de tantos mil, para saber se ele aceita ser enviado para lá ou não. Eu queria que você fosse para Porto Velho. Lá é uma igreja de 50 mil. E hoje você está numa igreja de 35 mil. Estamos falando disso aqui, irmãos. Há várias estruturas que, para definir movimentações ministeriais, não se fala para o pastor, cara, lá existe uma guerra espiritual, você vai precisar se comprometer em gastar uma vida buscando o Senhor em intercessão, para entender como você vai se movimentar. E pode ser que você passe os próximos 10 anos lá e você não tenha muitos resultados visíveis. Olha, nesses irmãos aqui, o que eles precisam é de uma estrutura de ensino das Escrituras, porque eles amam ao Senhor, mas eles têm pouco conhecimento. Você terá que ter uma ênfase no ministério de ensino. Não, a gente está definindo movimentações de ministério, dizendo, essa é uma igreja que rende tanto. O que é isso, irmãos? Mas é absurdo pensar isso. Mas será que em outra proporção a gente não aceita isso sutilmente no nosso coração? Eu sei que é um dia de festa, mas eu preciso olhar para esse texto e pensar que aqui está uma descrição materializada, um testemunho encarnado do que Jesus pregou e ensinou. Então, se você está anotando isso, anote. A primeira coisa que eu quero que você anote é que existiu uma igreja, e não apenas uma, algumas igrejas, mas esta é a primeira, que foi lá e demonstrou, porque creu,
nas palavras de Jesus, no testemunho de Jesus, eles foram lá e tiveram a coragem de viver aquelas palavras, de encarnar aquela mensagem. E por isso eles não eram uma igreja de estratégias, não era uma igreja que criou um novo método. Eles foram um tipo de igreja que eles se tornaram da multidão um só coração e uma só alma, porque as palavras de Jesus aqui nessa comunidade eram levadas a sério. Aqui nessa igreja aqui, irmãos, Jesus era o Senhor. Jesus tinha coroa aqui nessa igreja. Aqui o evangelho não era brincadeira, não. E muitas vezes nós negociamos, porque ainda, infelizmente, o evangelho de Jesus, em algum ponto, para nós, ainda é uma coisa a ser considerada, uma possibilidade a ser avaliada. Para eles, a vontade nas palavras de Jesus era uma ordem a ser obedecida. Se o evangelho diz, se você vê o teu irmão tendo necessidade e não faz nada, você peca. E eles acreditavam e obedeciam esse padrão de vida. Nós apresentamos interpretações simbólicas para não ter que obedecer. Como cresceremos o nosso patrimônio se formos levar a sério o evangelho de Jesus? Se você tem 2 e teu irmão não tem nenhum, compartilha o que você tem com ele. Eu não sei se você conseguiu entender, se você entende português, irmão, porque aqui não precisa ler grego. Para você entender, ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Aleluia! Há uma realidade descrita de um estilo de vida como igreja que aqueles irmãos alcançaram. É uma realidade espiritual, é uma realidade social, Edu, mas é muito mais do que isso. O que Lucas está dizendo é a evidência de uma unidade total da vontade, dos afetos e do propósito de um grupo de pessoas. Lucas está usando a palavra koinonos, de onde vem koinonia, para explicar que essa igreja, ela se fundiu, os irmãos se uniram de tal forma que eles se tornaram como uma coisa só, uma unidade única, integral. Você consegue me entender? Eu vou fazer uma pergunta simples para você. Estamos inaugurando um novo espaço, mas como continua o seu velho coração? Em relação à unidade com os irmãos da sua própria casa. Eu nem estou falando do corpo de Cristo, eu estou falando com a sua família espiritual direta. É com esse que está aí do seu lado. Há uma unidade total da vontade, dos afetos e do propósito. Porque a palavra que Lucas usa indica uma unidade total. Total. E eu vou dizer uma coisa para você, como jovem e responsável que eu sou. Talvez você caiu de paraquedas aqui hoje, irmão. Essa palavra não era para você, você deveria não ter vindo.
E talvez você está ouvindo isso acostumado a ser um cristão evangélico, religioso, e precisa ser chacoalhado pelo Espírito Santo. E é por isso que você caiu de paraquedas. E você está achando que por causa da minha infantilidade digna da minha juventude, eu sou um idealista utópico. Então não creia e assista o que Deus irá fazer. Ou creia e participe humildemente, porque o compromisso do Espírito Santo com a igreja é com essa daqui, não é com a que a gente projetou segundo os nossos interesses, não. É com aquela que está descrita ali na sua palavra. É com aquela dali que ele tem compromisso. É essa daqui que ele vai fazer aparecer nos últimos dias. Não é aquela que a gente fez para a gente mesmo, segundo o nosso gosto pessoal, Melvin. Havia, na linguagem de Lucas, uma acidez espiritual, profética, para tirar os homens de um padrão, de uma zona de conforto, a qual eles entraram, que não fazia com que Cristo seja visto, fosse visto nos seus dias e seja agora na terra. O Evangelho é como Deus vai fazer, mas a partir de Atos, é através de quem Ele irá fazer. O Evangelho é o conteúdo da nossa fé na própria pessoa de Jesus. Mas esse conteúdo em sua pessoa, agora ele foi derramado aos corações daqueles que creem, e para que isso fique visível, como Jesus quando andou na terra de carne e osso, é preciso que nos unamos uns aos outros, porque o Evangelho agora em conteúdo só vai ser visto numa comunhão coletiva de homens e mulheres que ousaram crer nas palavras e na vida de Jesus. Contra o mundo, contra o sistema caído. A nossa força não é política. A nossa força não é econômica. Nada contra, nem o dinheiro, nem o poder político. Mas eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. A nossa autoridade, Isaac, vem do Evangelho. Vem do Evangelho. É o Evangelho quem determinava a vida daqueles irmãos. Uau! Uma segunda coisa que eu preciso que você anote é que tão sobrenatural a descrição que nós acabamos de ler como um testemunho de uma igreja, principalmente em confronto com as igrejas do tempo em que nós vivemos, que estão tão distantes disso, que Lucas está procurando deixar claro para a gente, Carol, só tem um jeito de ser essa comunidade, é pelo poder do Espírito Santo, porque senão vira uma ideologia política, e não tem ideologia política no mundo, nem que já inventaram, e nem que ainda vão inventar, que consegue abarcar os valores do Evangelho. Não existe. Isso aqui é radicalidade nível máximo. E tem uma barreira intransponível ainda para ser alcançada. É que no esforço humano, você consegue chegar em alguns desses valores pela metade. Mas andar em plenitude, só quem é cheio do Espírito Santo. Porque tem uma questão aqui para viver esse tipo de igreja, que você sai do racional e entra em nível de loucura. Só sendo louco. Um irmão da nossa comunidade me manda mensagem ontem.
E aí, paizão, beleza? Beleza, estou precisando falar com você. Aí eu escuto lá um podcast, pegou um podcast. Aí eu estou ouvindo o podcast e ele está dizendo, cara, um irmão aqui da nossa comunidade, pobre também, quebrado também, sem um pinto para dar água. Cara, você está sabendo que eles estão com um carro agora, que eles ganharam um carro, essa família. É top, estou acompanhando o áudio aqui falando, top, show. Aí ele diz no final do áudio, resumindo, eles me procuraram que eles estavam orando, e a motinha que eles tinham, ele disse que o Espírito Santo comunicou para eles que é para eles darem essa moto para mim. Então, se você tem sobrando, é um bom gesto de generosidade. Mas se você tem faltando, fazer isso é uma atitude de loucura. Você só pode ser cheio do Espírito Santo. Não tem como. Aí ele perguntou, o que eu acho? Eu falei, o que eu acho? Glória a Deus! O que eu acho? Glória a Deus, porque isso é contra o nosso egoísmo humano. Então, para andar nesse nível, você precisa andar pela fé. E para andar pela fé, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Vocês estão me entendendo? Porque você vai deixar algo que vai acrescentar para você mesmo, para entregar isso para alguém, sem expectativa nenhuma de retorno. Você tem que ter loucura na cabeça. O nome dessa loucura é o Espírito Santo. É a loucura do Evangelho. Só que você não faz isso na sua própria capacidade. É o poder do Espírito que te faz se tornar esse tipo de gente. Estamos juntos? Vou tentar acelerar agora para a gente tentar deixar alguma coisa para os irmãos para a gente concluir aqui. Pode ser, Edu? A expressão coração e alma desse texto, há algumas versões que dizem mente, era coração e mente. É a expressão, é a junção aqui de duas palavras gregas, cardia e psique, muito conhecidas, né? Essas palavras são conhecidas já no nosso dia a dia. A expressão cardia e psique, da forma como Lucas estruturou, ele fecha aqui com uma preposição, mia, que é usado raramente no grego. Por que eu estou falando isso? Não para você saber que eu conheço essa palavra, mas é porque a língua portuguesa não tem uma palavra equivalente à palavra mia. Então por isso é importante fazer essa distinção. Porque é usado aqui como traduzido para nós como E o que significa, na verdade, a expressão mia? Significa algo como um número, uma expressão numérica, em sentido de unidade, mas tem a ver com a integridade desse número e não com o número em si. E na língua portuguesa nós não temos algo que explique isso. Então é como se eu dissesse que é indivisível. Então, para traduzir a expressão grega corretamente, eu deveria colocar esse acréscimo no texto, indivisível, porque o mia, é algo integral, que não pode ser separado. Então o que Lucas está dizendo, não é só que eles tinham um coração e uma só alma, é que era impossível dividi-los, separá-los, fragmentá-los. Não era um tipo de unidade normal. Uma só alma e um só coração tinha a ideia de algo tão robusto, tão sólido, que eles se integraram de tamanha forma que quando se olha para eles, não consegue se saber mais quem é quem. Eu amo a palavra de Deus por causa dessas coisas. Imagina, Lucas está dizendo, é mais fácil dizer, eles são um coração,
do que nomear cada um deles, porque eles entraram tanto na vida uns dos outros, que agora eu só consigo dizer quem eles são, os chamando pelo coletivo. Não dá mais para identificá-los pelo individual. Eles se integraram. Uma unidade indivisível. Isso faz diferença, não faz? O que é necessário para que essa indivisibilidade absoluta aconteça na vida de uma congregação? E eu acho que a gente vai precisar perseguir isso aqui, e não o próximo prédio. Eu acho que o próximo prédio, se vocês trabalharem, só com o que vocês já sabem, 2 anos dá para ir para um próximo prédio maior. Agora, para chegar nisso aqui, talvez demore algumas décadas. Ou vocês escolhem beber vinho novo todos os dias, ser cheios do Espírito. Porque se vocês forem cheios do Espírito, é para esse lugar que o Espírito vai levar quem bebe vinho novo. Quem bebe vinho novo vai para cá, irmão. Quem bebe vinho novo não pensa no próximo prédio. Pensa na próxima renúncia, na próxima abnegação, na próxima comunhão entranhável, na próxima exposição da própria vida à luz do Senhor, para que haja santidade e pureza. Você consegue entender isso? Quem é cheio do Espírito não pensa no próximo salário, pensa na próxima oferta. Não pensa na próxima comissão, pensa no cumprimento da sua vocação. Quem é cheio do Espírito perde o controle de si mesmo, e agora ele passa a ser no outro, e não extrair do outro para ser em si mesmo. Ele perde a si para ser no outro, com o outro, e juntos eles serem como um só coração e uma só alma, para cumprir na terra, na cidade, em Porto Velho, seja onde for, a vontade do seu Senhor, que agora, como uma coroa, encabeça essa vida coletiva que nós estamos nos tornando. Para que haja indivisibilidade absoluta, Tailon, é necessário que existam alguns irmãos que comecem a se dar e a materializar com atitudes concretas de partilha, e usar tudo aquilo que eles têm, todos os bens, todo o conhecimento, todo benefício que eles receberam do Senhor, para que fique visível que Deus é o Deus dessa casa, que Deus é o Deus da sua família espiritual, e não apenas o seu Deus, porque se cremos no Evangelho de Jesus Cristo, Deus não foi dado a mim, Deus foi dado a nós. E agora que criei nesse Senhor, eu perco a proeminência de ser em mim mesmo, através de Deus, e Deus, através de mim, se faz visto, visível, conhecido em nós. Tem alguém aqui, irmãos, que não vai estar só disposto a pintar as paredes até de madrugada, mas que vai se dar e repartir tudo que tem recebido de Deus, para que o seu irmão seja pintado, para que o seu irmão seja reformado, para que o seu irmão receba instalação elétrica no coração, para que o seu irmão tenha uma escada nova para subir para o andar de cima. A questão não é quem está disposto a vir fazer mutirão para reformar o local. A questão é quem está disposto a se repartir para se tornar o local da sua habitação. Tem gente que é tão infantil, tão religiosa, que a única coisa que tem para compartilhar é o seu dinheiro. Pastor, está fazendo a reforma?
Vou dar uma oferta aqui, para alívio de consciência. Aqui não é, você está disposto a nos dar a sua vida? Nós queremos a sua vida, irmão. Não é o seu bolso. Não queremos o seu bolso, queremos a sua vida. E vou dizer uma coisa para você, avalia bem, viu? Avalia bem, se está com a coceirinha no coração, querendo vir se juntar a essa família, eu te digo, eu tenho conhecimento de causa. Irmão, pensa bem, toma cuidado, porque aqui nós não precisamos das coisas que uns têm, os outros têm, mas nós não aceitamos andar se nós não estivermos dispostos a dar a vida uns pelos outros. A vida, você não vai ter como escolher. Quer andar com a gente? A vida será exigida. Nós temos que andar com gente que está disposto a compartilhar a vida. Essa é a decisão que nós já tomamos. Nós decidimos ser igreja assim. Decidimos ser esse tipo de igreja. Se vai dar certo para pagar todas as coisas, não sei, irmão. Mas eu tenho certeza que no final, cada um de nós vai estar mais parecido com Cristo. E vou dizer outra coisa. Não é catimba, como é que é? Catimba não, que eu vou jogar em vocês. Né? Os apóstolos normalmente vêm para fazer uns atos proféticos, né? Está vendo que não é o meu caso, né? Deu para perceber? Deu, né? Ficou claro? Se não ficou claro, depois eu posso explicar no particular. Não é jogando catimba não, irmão. Mas se for preciso, deixar esse prédio, sair daqui e voltar a se reunir só embaixo do pé de uma árvore, de uma mangueira, não teríamos problema nenhum com isso. Nós só não podemos recuar, Jonas, de compartilhar a vida. A gente não consegue mais viver sem compartilhar a vida, cara. A gente pode ter que desligar o ar-condicionado, irmão, e voltar para o ventilador. Voltar para o ventilador, cara. Eu só não consigo mais ter que voltar a colocar minha máscara para você me aceitar. Não consigo mais. Não consigo mais me maquiar para me tornar palatável, para me tornar politicamente correto para a religiosidade. Eu só não consigo mais andar com os irmãos usando os dons que eles têm para o meu benefício, ainda que a vida deles esteja completamente arrebentada por dentro. Eu só não consigo mais ouvir a confissão de um pecado, gordinho, meia hora antes do culto começar, e dizer para o cara: tá bom, pede perdão logo, que eu preciso que você toque bateria no culto hoje. Eu só não consigo mais ser um tipo de igreja em que se ignora os pecados dos ricos. Porque se os confrontarmos, eles levarão seus dízimos para outros cofres. Se você, irmão, tem tratamento privilegiado por causa do seu status ou condição financeira, fuja, fuja, fuja. Porque não é assim que o Evangelho propõe sermos igreja. Tratamento privilegiado não deve afagar o seu ego se você creu em Jesus verdadeiramente. Deve te assustar, deve te causar espanto. Nós levantamos diáconos nas nossas igrejas, porque eles têm algum título, alguma posse. Mas em Atos capítulo 6, os diáconos da igreja que foram levantados, é porque eles eram cheios do Espírito Santo.
se a gente não tivesse nada além do Espírito Santo para compartilhar uns com os outros? Ah, cara, o Espírito Santo é tudo que nós precisamos. Nós precisamos de homens de sabedoria por causa do Espírito Santo, não por causa das coisas que eles estudaram entre os homens. Nada contra isso, mas não é isso que habilita alguém a tocar o corpo de Cristo, a liderar o corpo de Cristo, a ensinar o corpo de Cristo, irmãos. Para ensinar o corpo de Cristo, tem que ter comido dele mesmo, bebido dele mesmo. O apóstolo Paulo diz: tem que ter a mente de Cristo, porque quem tem a mente de Cristo não pode ser discernido por ninguém, mas a todos discerne. Vocês estão comigo? O que é necessário ser como igreja para alcançar esse padrão? E aqui eu caminho para o fim. A palavra central desse texto, a expressão, por exemplo, cardia, psique, juntadas com essa expressão mia, elas têm um objetivo para Lucas, que é chegar na koinonia. Esse texto é para revelar um tipo de igreja que koinonia é a sua vida, koinonia é a sua casa, koinonia é o seu modus operandi. E por causa disso, a expressão koinonia, ela tem um tipo de operador dela. E é por isso que eu quero concluir. Todos estão aí? 5 segundos para você dar uma respirada. Dá uma respirada. Então, koinonia é o centro do que Lucas está falando. Está dando para entender? O que ele escreve aqui é para chegar nesse tema, koinonia. Koinonia, eu vou colocar assim a exemplo de uma casa. Vamos imaginar que koinonia significa uma casa. E tem um tipo de gente no Novo Testamento que é o cara que administra essa casa da koinonia. É o oikonomos. As duas palavras são relacionadas. Oikonomos. Oikonomos é o mordomo. Mas é curioso que a palavra oikonomos é traduzida por administrador ou por mordomo, que aparentemente não tem nada a ver com a palavra na língua portuguesa, koinonia, comunhão. Mas o oikonomos é o trabalhador da koinonia. É o administrador, é o mordomo que lida com as coisas de Deus referentes à dispensa da sua casa, de onde comunhão é gerada. Então, respondendo à pergunta mais importante que eu estou propondo para essa reflexão: o que é necessário, além do que só Deus pode fazer, no que cabe a nós? O poder do Espírito é com o Espírito. Amém? Nós não podemos ser isso sem o poder do Espírito. Mas e no que diz respeito a nós? Para ser esse tipo de igreja, são necessários esses oikonomos. E é assim que eu quero que a gente conclua, pensando que para esse novo tempo, vocês vão precisar de mais administradores fiéis da sua graça. Vocês estão aí? Abra sua Bíblia comigo, em 1 Pedro, capítulo 4, verso 10. Primeira Pedro 4,
10. Olha o que diz aqui. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. O que é necessário para termos uma igreja, uma comunidade de fé, que tem uma só alma e um só coração? Dispenseiros da sua graça. Você entende isso? O que são necessários numa vida comunitária para que a gente possa alcançar essa unidade indivisível, total, que o texto de Atos capítulo 4 propõe? Bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. E aí eu quero dar uma palavra direta para você, Edu. Não se apegue à chave da dispensa, irmão. Faça cópia delas. Faça cópia delas imediatamente. Outros irmãos aqui têm que ter a chave da dispensa da graça de Deus. A chave da dispensa não pode ficar com você. Porque se ficar com você, aqui nunca haverá uma só alma e um só coração. Contrate um chaveiro imediatamente e faça cópias da chave da dispensa de Deus. Porque o maior empecilho para que uma igreja tenha uma mentalidade coletiva são os pais da casa. O presbitério, o pastor, os líderes são os maiores empecilhos para que a igreja tenha uma mentalidade coletiva. Cuidado, Rosa, Mil, Edu, os demais líderes. Para que a gente tenha uma só alma e um só coração, nós precisaremos de mais bons dispenseiros. Mas se vocês tiverem apego a chave da dispensa de Deus aqui é só comigo, então se preparem para ter uma igreja individualista e utilitária. Agora, se vocês estão, cara, eu estou achando que esse irmão aqui, ele está ficando pronto para entrar na dispensa de Deus. Irmão, vem aqui, entra lá na dispensa, pega lá o que os irmãos estão precisando e compartilha com eles. E aí você fica aqui, ó, observando, fala, cara, não é que esse cara aprendeu a honrar a dispensa do Senhor no nosso meio, não é que ele entendeu porque mesmo Deus nos deu tanto, não é que ele está compreendendo realmente como um homem cheio do Espírito, como administrar as coisas do Senhor. Irmão, vem aqui no outro dia, vai ali na dispensa do Senhor em nosso meio e compartilhe algo que o corpo de Cristo está precisando, e no outro dia, então daqui uns dias você chama ele com o testemunho de mais alguns irmãos da comunidade. E quando ele chega na sua casa, você fala, surpresa! A partir de hoje, você não usa mais a minha chave. Eu mandei fazer uma cópia para você. Você é um bom dispenseiro da multiforme graça de Deus. Você tem acesso à dispensa de Deus aqui, meu irmão. Você consegue entender isso? Consegue, irmão? A primeira coisa, nós precisamos, essa é a primeira e a mais importante, para ter uma igreja de um só coração e uma só alma. Isso está diretamente ligado ao tipo de dispenseiro que já existe nela. Abra sua Bíblia comigo e eu vou encerrar por aqui, porque senão eu prego a noite inteira, irmão. 1 Coríntios capítulo 4. Sobre esse assunto já está dando, acho que para fazer uma escola, hein, Edu? Primeira Coríntios 4.
Versículo 1 diz assim: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Vocês querem ser a igreja de Atos 4:32? Vocês querem ser a igreja de Atos 4:32? Então vocês vão precisar ser os dispenseiros necessários para que essa igreja se materialize. Como pai, eu posso dizer para vocês: vocês andaram, mas ainda falta muito. Então, não fiquem parados no que vocês alcançaram até aqui, mas comecem a correr para se tornarem maduros como Cristo é. E qual é o sinal, e essa aqui vou dar de lambuja, Edu, para você, de que estamos amadurecendo? É que estamos nos repartindo uns com os outros, cada vez mais, sem esperar nada em troca de ninguém, a não ser a presença de Deus nos recompensando por dentro. Por dentro. Porque se você faz algo a qualquer pessoa e não espera nada, você já quase entendeu o que o Evangelho propõe. Só te falta uma coisa: esperar pela única coisa que se deve esperar quando se serve alguém: a presença de Deus transbordando de dentro de você. Não há sobre o corpo de Cristo nenhuma outra ambição ao compartilhar, ao servir qualquer coisa a qualquer pessoa, a não ser que a presença de Deus em nós cresça, aumente, que a glória de Deus nos envolva. Mas se você não tem essa ambição, o seu serviço é um serviço sem consciência, que também não tem valor algum. Porque tudo o que fazemos por causa da sua presença. É importante que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele é galardoador dos que o buscam. Sabe qual é o maior galardão que eu espero ter? A sua presença preenchendo completamente a minha vida. E é por isso que eu uso a fé para servir, para compartilhar, para manifestar o que eu tenho recebido de Deus. Porque eu quero, eu anseio, eu tenho uma única ambição: a sua presença habitando em nós. Você pode ficar de pé? Se vocês querem ser aquela igreja, existe um preço. Onde estão os mordomos fiéis, dispenseiros fiéis da sua graça, da multiforme graça de Deus? Tameon, Porto Velho, há uma sentença de morte sobre a vida de vocês. Se vocês querem cumprir a vontade de Deus, para o qual Ele fez nascer essa casa, se preparem. Vocês vão precisar, um por um, se tornarem mordomos fiéis de sua graça. E para a gente orar pelos filhos dessa casa, todos, eu encerro contando para você uma historinha. Quando esse texto foi escrito, existia a função nas casas dos homens importantes da sociedade, em várias sociedades daquela época, os impérios antigos, que eram chamados os oikonomos, de onde Paulo empresta essa linguagem para esse texto. E qual era a exigência
de um oikonomo, um mordomo, é que ele não podia ter nada propriamente seu. Então era como se ele fizesse um pacto com o seu senhor, o senhor da casa, de que ele estava abrindo mão de tudo, de qualquer coisa, qualquer posse, qualquer bem feito em seu nome. Por isso, aos mordomos nessa época, era construído para eles, dentro da própria casa, um lugar. Porque era entregue para eles a chave da casa inteira, e eles tinham confiança total dos seus senhores. E como prova de que eles não tocariam em nada para o seu próprio benefício, eles faziam um pacto, preenchiam um documento na época, dizendo que eles jamais teriam qualquer coisa sua. Se porventura algum dia alguém dissesse: esse cara tem uma casa, já seria suficiente para provar de que ele era um mordomo infiel. Para ser um mordomo fiel, você vai ter que estar disposto a fazer um pacto com Deus. Senhor, nada que você me der possuirá o meu coração, mas qualquer coisa que você me der, dinheiro, status, filhos, pais, família, nem mesmo a família possuirá o meu coração. Até mesmo a família que o Senhor me der, eu entrego e administrarei conforme a graça, para que haja manifestação do propósito do Senhor aos meus irmãos juntamente comigo. Cuidado, se você quiser receber essa oração, você estará dizendo para Deus: nada eu considerarei exclusivamente meu, mas tudo eu colocarei à disposição da sua vontade, meu Senhor. Essa é a péssima notícia, mas é também a ótima notícia. Sabe por quê, Melvin? Acredite se quiser, se você tomar essa decisão, eu te garanto, você não será o único. Existem muitos outros mordomos fiéis que têm feito esse mesmo pacto, esse mesmo compromisso com o Senhor. E se essa for a tua escolha, o Senhor mesmo te conectará a todos eles na sua casa. Nós não seremos nunca os explorados. É privilégio nosso. E quando você decide se tornar um mordomo que abre mão de ter qualquer coisa sua como voto de confiança ao Senhor da casa, Ele diz: você chegou agora, menino. Tem muitos mordomos fiéis que já têm uma história para te entesourar na sua frente. E agora eu vou abrir seus olhos e vou conectar seu coração ao deles. E até mesmo você que está sendo mordomo hoje, vai ser abençoado da mordomia desses irmãos que já morreram na sua frente. Então eu queria chamar vocês aqui para a gente orar pelos irmãos. Vem cá, Rafa. Vem cá, Josa, vem cá, por favor. Vem os ministros aqui. Eu quero orar por vocês, por essa casa, por essa família espiritual. Você que quer ter esse tipo de igreja, que quer ser esse tipo de igreja, que quer viver esse tipo de igreja, você vai precisar ser um mordomo fiel. E aí, irmão, não é sobre quanto você tem, sobre quanto você é. Eu sou um menino ainda, eu sou quase nada na vida. Com Deus é suficiente. Se o que você é pouco, mas está tudo à disposição do Senhor, junte-se a mim, irmão. O que eu sou e tenho é pouquinho também, mas diante de Deus, com a minha consciência pura, eu tenho todos os dias, entrego tudo. E se hoje eu abrir a despensa, vi que tinha um saco de arroz a mais, Tailon, eu não me alegro e penso: uau, esse saco de arroz é o pagamento de Deus para mim. Não, eu abro a despensa e penso: uau, tem alguma
uma coisa a mais para eu administrar para os meus irmãos. O Senhor tem enchido a nossa despensa, Ele tem nos dado palavras, revelação, vida, Ele tem manifestado poder, tem nos dado recursos, a autoridade. A despensa de Deus nunca fica vazia. Onde estão os administradores fiéis? Essa é a resposta. Eu vim aqui chamar você a dar ao Senhor. Tameon, Porto Velho. Onde estão os administradores fiéis? Onde estão os mordomos da casa de Deus? Onde estão aqueles que vão dispor o seu tempo, que vão dispor a sua vida, que vão dispor sua inteligência, seus recursos, que vão dispor da sua casa, dos seus bens, que vão dispor de todos os dons, de todas as coisas que o próprio Deus lhes tem dado? Onde estão os mordomos fiéis do Senhor nessa cidade? Aleluia! Feche os seus olhos. Se você quer fazer esse compromisso com Deus, se você quer entregar sua vida ao Senhor, se você quer abrir mão dos seus próprios direitos para servir ao seu plano, à sua vontade, ao seu propósito, e comece a se entregar ao Senhor, comece a orar ao Senhor, comece a dizer: Senhor, eu entrego a você, Senhor. Primeiro eu entrego a minha vida. Eu entrego a minha vida ao centro do seu coração, ao centro da sua vontade. Senhor, nessa noite eu digo sim. Eu quero ser um com os meus irmãos. Eu quero me tornar um, Senhor, com essa família espiritual. Toca-lhes profundamente nessa noite, Senhor, a fim de que no coração deles o Teu Espírito traga clareza sobre este momento, clareza sobre a importância desse momento, Senhor, porque existem ocasiões oportunas para as quais você nos chama e nós não estamos levando em conta que esse momento é apenas uma oração retórica, mas é uma declaração na história de que nós queremos nos comprometer. Você se lembrará desse dia se o nosso coração disser de verdade, com sinceridade, que queremos ter esse compromisso. Por isso, Senhor, escuta as palavras que estão sendo ditas e aquelas que no coração estão sendo declaradas. Porque se você, que sonda os corações, vê sinceridade nos teus filhos, Senhor, não faltarão dispenseiros fiéis, administradores, mordomos fiéis, para lidar com a responsabilidade da administração de sua casa. Senhor, nós não estamos edificando lugar para as pessoas virem assistir culto. A igreja não é um lugar onde as pessoas têm uma experiência religiosa de palestra. Nós estamos gerando irmãos para darem suas vidas pelo Evangelho. Por isso nós insistimos que o compromisso feito nessa noite ficará registrado, Senhor. Você lembra das palavras fiéis que liberamos aos céus? Encoraje esses irmãos então agora, Espírito Santo, trazendo sobre eles uma luz tal que não lhes permita recuar deste dia. Começa a alterar o modo como eles respondem às pequenas questões dessa casa, o jeito de ouvir uma palavra. Chega de escutar a mensagem, que eles adotem a postura de anotar, de aprender, de compartilhar. Chega! Para ouvir mensagem eles assistem YouTube, mas para comer palavra
eles se reúnem em comunhão. Altera o modo como eles congregam, Senhor. E eu não me refiro ao culto, mas como eles vivem a vida comum da fé. Chega de encontros de clube, que os nossos irmãos partilhem Cristo na mesa. Altera o modo como eles vão às ruas pregar o Evangelho. Não é passeio em praça, é colheita de gente. Uma seriedade, um compromisso no Espírito, meu Senhor. Um santo zelo por uma vida simples, abnegada, de renúncia, porque um mordomo fiel não tem nada propriamente seu. Os projetos individuais de crescimento de patrimônio profissional sejam todos provados pelo seu Espírito a partir de agora, porque tudo que era individual precisa ser arrancado, Senhor. Que só sobre aquilo que é propriamente seu, propriamente seu, propriamente seu. O que é deles não permaneça, seja queimado pelo fogo. Mas se é seu neles, faz crescer. Se aqui existem juízes, médicos, professores, se aqui existem servidores públicos, microempreendedores individuais, ministros do Evangelho, o que quer que seja, é para a glória do Senhor e nada mais. Morte a todo projeto individual nessa noite. Nós queremos o cheiro do óbito de tudo que era propriamente individual, para que nasça o koinos, para que nasça o coletivo. Um só coração e alma. Começa um amarrio, um santo costurar nessa noite. Que as vidas deles se entrelacem, patrimônios, intenções, afetos, propósito. Que esses irmãos sejam conhecidos como uma família e batizem Porto Velho de esperança. O testemunho do Evangelho, da graça de Deus, ministrado por mordomos fiéis. Em nome do Senhor Jesus, toca-lhes profundamente. Em nome do Senhor Jesus, toca-lhes profundamente. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. És tudo pra mim. Irmãos, vocês que vieram à frente receber essa oração, eu queria que vocês ouvissem algo rapidamente. Nós criamos vícios extremamente malignos por causa dessa ideia religiosa que temos de ser evangélicos. E alguns dos vícios é ser politicamente correto e na frente quando alguém nos chama. Deixa eu te dizer, Deus não considera o politicamente correto da religião. Deus leva muito a sério uma reunião de santos adorando a Ele. E existem janelas na história que são abertas para nós, oportunidades que Deus nos concede para sermos alinhados no que Ele está fazendo. O apóstolo Paulo diz, remindo o tempo, porque os dias são maus. A expressão remir fala de oportunidades aproveitadas. Nunca faça algo que no seu espírito você não tiver clareza, porque senão você não tem energia para sustentar o que seus pés fizeram só para as pessoas acharem bonito. Então, Magdiel, onde estará o seu caderno a partir de agora para anotar a pregação? Porque a sua cabeça não vai conseguir guardar tudo isso. Mude a postura como você ouve mensagem. Vocês estão fazendo um compromisso com o Senhor. Onde vai estar, filho, as suas anotações? Elas não podem ficar no celular. O celular é para lembrar o que tem que estar aqui e aqui. Porque quando você viver com os irmãos, sai vida. Mudem a maneira como vocês vivem a vida comum. Vocês escolheram um jeito de ser igreja que nós chamamos de tudo em comum, amém? Então vocês vão começar a edificar uns aos outros nesse novo jeito de viver. Não brinquem com isso.
Algumas pessoas vão vir cultuar com vocês para serem tocados pela graça que opera por meio de vocês, amém. Mas vocês deram um passo arriscado. O que vocês fizeram hoje? Vocês vieram para o matadouro. Vocês precisam, a partir de hoje, adotar uma postura completamente nova. Aquele que não orava, ore. Aquele que mentia que orava, não minta mais. É um compromisso. Essa noite, alguns podem esquecer, Deus não se esquecerá, irmãos. Ele vai lembrar alguns de nós em anos, de orações que nós fizemos, e Ele não se esquece. Deus não se esquece do que você falou para Ele enquanto você orava aqui. O Espírito Santo nos faz lembrar com uma finalidade: não nos deixar errar. Graças a Deus por isso, Rosinha, porque a nossa memória é falha. Só tem uma coisa: cuidado com o que você fala em uma janela de oportunidade dos céus. Que o Espírito batize vocês de uma santa lembrança. Que vocês sintam cheiro de morte em todo projeto individual. E que o poder do Espírito torne vocês administradores fiéis da graça de Deus, qualquer que seja a expressão dessa graça. Em nome do Senhor Jesus. Amém.